Nós temos desafiado a igreja a pregar o Evangelho, a alcançar vidas, a salvar vidas através da pregação da palavra. E hoje, quando testemunhava essas vidas que se entregaram ao Senhor Jesus e sendo acompanhadas ali pelas pessoas que não só ganharam, mas estão cuidando delas, foi um tempo muito precioso. E eu recebi depois alguns SMS aí pelo celular, falando do testemunho dessas pessoas, e tocou muito meu coração. E eu quero desafiar a igreja a continuar pregando a palavra, alcançando pessoas, especialmente nesses dias de tantas lutas, tantas dificuldades neste mundo. Nós temos um campo muito fértil para semear o Evangelho. E nós temos trabalhado também a fim de que as pessoas conheçam a palavra de Deus e sejam por ela alimentados, fortalecidos, curados, salvos. E este material, Confissão Vitoriosa da Palavra, vai gerar muito fruto na vida de todos aqueles que fizerem dela uma prática em sua vida. A Confissão Vitoriosa não é algo que nós vamos estudar apenas aqui por 10 semanas. É algo que deve acompanhar toda a nossa vida, toda a nossa história, deve ser pautada pela Palavra de Deus. E é isso que faz da nossa casa, da nossa família, um lar diferente, um lar abençoado, um lar onde o Senhor está. Vamos orar, invocando não só a presença de Deus, porque Ele está aqui entre nós, mas clamando para que o Espírito Santo venha tocar no coração de cada um de nós, gerando vida, gerando tudo aquilo que nós precisamos da parte dEle. Pai querido, é no nome de Jesus que colocamos as nossas vidas em Tuas mãos e clamamos para que nesta noite o Teu Espírito de vida venha tocar em cada um de nós, trazendo revelação da Tua palavra, trazendo clareza dos Teus ensinos e levando-nos, Senhor, a subir mais um degrau em direção ao estilo de vida que o Senhor tem para os Teus filhos e para aqueles que Te amam. Faz desta noite uma noite muito especial para todos nós e toca cada coração em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Como eu falava a vocês, nós temos estudado já há 3 semanas este tema, este material, a Confissão Vitoriosa da Palavra. E a confissão da palavra, ela gera vida. A palavra de Deus diz lá em Gálatas capítulo de número 6, em Efésios capítulo de número 6, verso de número 17, diz que a palavra é a espada nas mãos do Espírito. Efésios 6 é um conjunto de versículos conhecido como a armadura de Deus, a partir do verso 10 de Efésios 6, que ele fala das armas que nós dispomos. Mas o que você encontra de interessante neste texto é que das armas que ali estão dispostas, apenas uma é a arma de ataque, as outras todas são armas de defesa. Por que apenas uma arma de ataque? Porque só precisamos de uma, não precisamos de duas, é uma só. E esta arma é a palavra de Deus. Então, à medida que nós conhecemos a palavra de Deus, e nós começamos a proclamar, a confessar a palavra, este ato, ou esta atitude de confessar a palavra, coloca uma espada nas mãos do Espírito Santo, e faz desta espada uma arma poderosa para militar, para lutar em favor de cada um de nós. Quando você lê o livro da Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, o livro dos começos, você vê no capítulo de número 1, a partir do verso 1, a seguinte declaração: no início a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. A palavra nos mostra de um modo muito claro que no início havia trevas, no início havia a terra estava desordenada, ou seja, sem forma e vazia. Mas quando Deus disse, ou seja, quando a palavra foi liberada, o Espírito Santo toma aquela palavra e começa a gerar vida em tudo aquilo que se vê foi criado através da palavra. Então, o mundo hoje vive assim. A terra está em convulsão, a terra está sem forma e vazia da presença de Deus. Mas à medida que nós declaramos a palavra, as coisas começam a entrar no seu lugar. Quantos lares não temos aqui representados, que estão sendo alcançados e transformados pela palavra de Deus? Na semana passada nós nos reuníamos no encontro de casais, ficamos lá sexta, sábado e domingo ministrando a casais.
declarando a palavra sobre os casais, ensinando o princípio aos casais, e o que nós percebemos através dos testemunhos que vieram depois deste encontro, é que muitos milagres aconteceram. Casais que estavam com conflitos, casais que estavam separados, vivendo debaixo do mesmo teto, casais que estavam enfrentando crises, foram tão tocados pela palavra, que puderam ver os seus efeitos quase que imediatamente. Então eu quero desafiar você nesta noite, juntos, a recebermos a palavra de Deus, porque a fé que importa, não é a fé no que você acha ou no que eu acho, não é a fé no que eu digo ou que você diz, é a fé na palavra que transforma a nossa vida, é a fé na palavra que gera os milagres, é a fé na palavra que gera o sobrenatural de Deus. A minha e a sua palavra tem um poder natural, ela age no campo natural, mas a palavra de Deus gera o sobrenatural. E eu quero falar um pouco sobre o sobrenatural de Deus antes de nós declararmos juntos a palavra. A coisa mais perigosa que existe em relação ao sobrenatural de Deus está justamente naqueles que ensinam sobre o sobrenatural de Deus. Porque muitas pessoas ensinam a respeito das questões sobrenaturais a partir da sua própria experiência e não a partir da palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra de Deus tem um poder sobrenatural, mas às vezes as pessoas mistificam determinadas coisas que não têm absolutamente nada de Deus. Deus falou, Deus disse, coisas que não estão escritas, então Deus não falou e Deus não disse. Como é que você pode dizer isso, pastor? Como é que você pode julgar isso? Não sou eu, meu querido ou minha querida, é a palavra de Deus quem diz, que toda profecia deve ser provada pela palavra. A palavra de Deus diz que outrora Deus falou através dos profetas, hoje Ele fala através do Filho, que é a palavra. E se o profeta não vier com a palavra, não aceite a profecia, porque a profecia tem que ser provada pela palavra. Se as pessoas te disserem alguma coisa que não condiz com a palavra, não receba o que as pessoas dizem, porque a palavra é a espada nas mãos do Espírito, não o que eu penso, não o que você pensa. E a minha experiência e a sua experiência é de pouca valia se ela não vier de encontro à palavra de Deus. Pelo que eu quero desafiar vocês a conhecerem a palavra. O que faz da nossa vida uma vida especial é o quanto nós conhecemos e praticamos a palavra. Muitas vezes nós temos uma vida incoerente. Por quê? Porque dizemos que somos crentes, que somos cristãos, mas a nossa vida não é pautada pelos valores de Deus, não é pautada por aquilo que Deus diz. E aí nós ficamos numa incoerência enorme, como quem diz: eu amo você, mas eu não vou viver com você. Eu amo você, mas você aí, eu aqui. Eu amo você, mas eu vou trair você. É esta incoerência que muitas vezes tem pautado a vida de tantas pessoas que dizem-se cristãs, mas que estão completamente apartadas da palavra. E quando nós nesses dias temos dedicado tempo para trabalhar nos princípios da palavra, para que cada um de nós não só ganhe uma vida coerente, mas possamos ver o mover de Deus entrando pela nossa vida, entrando pela nossa casa, entrando na nossa família, entrando no casamento, entrando nos relacionamentos, entrando em tudo aquilo que nos diz respeito. O desafio que eu trago a você nesses dias é não apenas no sentido de conhecer a palavra, mas de praticar, acima de tudo, o que a palavra diz. E a palavra quer colocar-nos em contato com o sobrenatural de Deus, com os milagres de Deus que são provocados à medida que eu e você ousamos crer e ousamos praticar aquilo que as Escrituras dizem. É isso que importa. O que diz a palavra. O que diz a palavra. Nós precisamos ter uma fé que venha exclusivamente da palavra de Deus, a mim e a você. Não deve importar simplesmente as maravilhas das teorias humanas. Homens e mulheres que tiveram a última revelação agora da palavra. Isso não importa. O que importa é o que diz a eterna palavra de Deus.
aquela a qual nenhum de nós pode mudar, porque está escrito: ai daquele que mudar uma vírgula ou um tio da minha palavra, seja este maldito, seja esta maldita, porque como está escrito também, seja todo homem, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Esses são princípios da palavra que nos demonstram que a palavra é imutável. Como diz Deus lá em Malaquias, capítulo de número 3, eu sou Deus e não mudo. Às vezes nós temos a impressão que Deus mudou ou flexibilizou alguns dos seus princípios, quando na realidade, quem flexibiliza ou tenta mudar a palavra são os homens ao longo do tempo, mas a palavra permanece imutável, inflexível no que diz respeito aos seus valores e aos seus princípios. E a própria fé que nós temos, ela tem que ser pautada pela palavra, porque como escreveu o apóstolo Paulo, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé, e a fé na palavra de Deus. Se estamos cheios de argumentos que pessoas plantaram em nossa cabeça, em nosso coração, se estamos cheios de atitudes que são pautados pela nossa conveniência, nós precisamos substituir tudo isso pela palavra de Deus. Precisamos colocar o nosso rosto, os nossos olhos na Bíblia. E aliás é uma prática que a gente tem visto hoje tão rara. Pessoas que são amantes da palavra, ao ponto de dedicar muito tempo, muitas horas no estudo da palavra. É importante você ouvir o que o pastor diz aqui na pregação, o que eu tenho compartilhado com você, mas é uma gota no oceano da palavra de Deus. Você pode se aprofundar mais, você pode buscar mais, você pode conhecer mais, você pode receber mais de Deus, à medida que você busca na palavra. Eu me lembro desde os meus primeiros dias da minha conversão, passando as madrugadas, lendo as Escrituras, estudando as Escrituras, pegando Bíblias de estudo e aprofundando no conhecimento daquelas verdades. Foi isso que foi ao longo do tempo, não só transformando, mas moldando a história da nossa vida e do ministério que o Senhor nos tem dado. E por causa do conhecimento da palavra, Deus promove o homem. Você é levantado, você é usado por Deus, você é aprovado por Deus, você está sendo em todo o tempo chamado para testemunhar daquilo que Deus tem feito em sua vida. Essa tem sido a nossa experiência, é isso que Deus tem feito na nossa vida, mas eu sei que é isso que Ele tem para você também. Mas Deus faz isso à medida que Ele nota, que Ele percebe em nós o interesse, o desejo, a fome e a sede pela sua palavra. Como a mulher samaritana que encontrou Jesus do lado de um poço de água. Ela estava ali para tirar água, e Jesus encosta perto dela e diz: se você soubesse quem é que está aqui, você pediria da água que eu tenho e eu te daria. Só que a água que eu tenho para te dar, se você beber desta água, você nunca mais terá sede, e rios de água viva fluirão do seu interior. À medida que nós bebemos a água que o Senhor tem para nos dar, um rio de água viva começa a brotar do nosso interior. E este rio de água viva é a palavra de Deus. Imagina você que você tem dentro de si uma fonte, e esta fonte é aquilo que você foi colocando dentro do seu coração. E agora você abre a sua boca e começa a proclamar a palavra, e a palavra vai transformando, vai tocando, vai curando, vai fortalecendo, vai gerando vida na vida de todas as pessoas. Nós temos muitas vezes apoiado as nossas convicções em sonhos, em impressões, em conselhos que não vieram de Deus. Esses dias conversando com uma pessoa, falou assim para mim: porque Deus me disse isso, mas o que Deus estava dizendo não era coerente com a palavra. Aí eu disse para aquela pessoa: Deus não te disse isso. Às vezes nós nos enganamos. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e perverso. Nós achamos que Deus disse: ah, mas fulano confirmou, fulana confirmou. Mas e a palavra confirmou? É ético o que você está decidindo, o que está fazendo? É coerente? É leal? É justo?
se não for pautado por esses princípios, pode ter certeza, não é palavra de Deus. E é muito comum as pessoas hoje tomarem decisões e dizerem que foi Deus quem mandou que fizessem assim. Nós precisamos ser claros, dizer, não, isso é o que eu quero, isso é o que eu vou fazer. Não dizer que foi Deus quem falou, porque senão nós confundimos a cabeça das pessoas. E nós nos enganamos a nós mesmos e nos colocamos em apuros. Deus quer que você ande na segurança, como disse Davi, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quem anda na tua palavra não andará em trevas. Quem anda nas palavras de Deus não andará em trevas. E quando eu digo não para a minha vontade, digo sim para a palavra de Deus, normalmente eu vou experimentar milagres em minha vida. E quando eu estou pregando essas coisas, é no sentido de ajudar a cada um a construir a sua vida sobre bases sólidas, sobre um solo que seja confiável. Por quê? Porque não adianta a gente construir castelinho de areia, porque vem a onda e derruba o castelo. Ah, mas eu quero, eu vou, pode ir, mas não vai dar certo, porque não condiz com a palavra. Então, se nós estamos andando no caminho errado, só precisamos fazer uma coisa: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. A nossa prosperidade vem de Deus, a nossa provisão vem de Deus, e à medida que nós tentamos, na força do nosso braço, conquistar coisas que são incoerentes com a palavra de Deus, não vai dar certo, e vem a dor, e vem a destruição. Por isso, edifique a sua casa sobre a palavra. Edifique a sua casa sobre a palavra. Foi o conselho que nós dávamos aos casais na semana passada. Casais que estão casados, casais que estão organizando a sua vida, edifiquem sobre a palavra. E o casamento, e o lar, e a família vai ser o lugar seguro, onde podemos descansar. Quem semeia na carne, colherá corrupção. Quem semeia na palavra, colherá vida eterna. E é isso que Deus tem para nós. Eu quero, só antes de nós entrarmos aqui na confissão vitoriosa da palavra, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 13. Tiago 5,13. Olha o que está escrito aí em Tiago. Tiago fica depois de Hebreus, capítulo de número 5, verso de número 13. Tiago 5,13. Tiago 5,13 diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam a oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, e se alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. O que esse texto nos diz, meus queridos?
em primeiro lugar, fala a respeito do ministério da igreja. Ele começa dizendo, se alguém entre nós está sofrendo, nós devemos orar. Está dizendo também, se alguém de nós está alegre, cantemos louvores. Se alguém de nós está doente, nós vamos orar, vamos ungir com óleo, e a oração da fé vai curar, vai levantar. A palavra de Deus diz que se alguém está em pecado, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. E a palavra de Deus conclui aqui dizendo que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que cada um de nós, ou seja, tinha as mesmas limitações que eu e você temos. Mas ele orou com instância para que não chovesse, e durante 3 anos e 6 meses não choveu. E depois ele orou e voltou a chover. O que a palavra está dizendo aqui? Ela está dizendo que nenhum de nós é um super-homem. Nenhum de nós, aqui, nenhuma das mulheres é uma super-mulher. Todos nós temos as mesmas limitações. Mas à medida que nós colocamos a nossa fé em Deus, e nós colocamos a nossa confiança em Deus, e nós fazemos da palavra a nossa vida, e nós exercitamos fé na palavra, as coisas se movem em nosso favor. Nós somos capazes de curar, de abençoar, de libertar, de curar, de restaurar, de abençoar, de fortalecer, de gerar vida, de trazer salvação. Nós somos capazes de qualquer coisa, porque tudo é possível àquele que crê. Mas a base sólida da nossa fé e do sobrenatural que eu e você precisamos experimentar a cada dia, tem que ser fundamentada na palavra de Deus. Tem que ser focada na fé. A palavra diz que Elias, sendo um homem normal, não havia nada de anormal em Elias. Eu estive lá no Monte Carmelo, onde Elias não só invocou o nome do Senhor e desceu fogo sobre um altar com um holocausto que ele havia preparado, e aonde o próprio Elias matou 400 profetas de um demônio chamado Baal. E Elias, no momento seguinte, se refugiou numa caverna, com medo de uma mulher. Imagina alguém que é capaz de matar 400 profetas de um demônio, e depois se esconde numa caverna com medo de uma mulher. Tem mulher que dá medo mesmo, não é verdade? Que a gente fica apavorado. Prefiro enfrentar 400 profetas, 400 homens, do que enfrentar essa mulher. Tem mulher que é fogo. E essa tal de Jezabel, a quem ele se escondeu dela, era de verdade uma mulher muito complicada. O marido dela, um dos reis mais inteligentes que já houve em Israel. Nós tivemos a oportunidade de visitar a cidade que ele edificou, as ruínas estão lá hoje, mas aquelas ruínas demonstram traços de uma cidade, fruto da engenhosidade de alguém acima da média, que é o rei Acabe. O rei Acabe era marido de Jezabel, era um verdadeiro demônio aquele homem. Um homem que idólatra, um homem que perseguia o povo de Deus, um homem que matava os profetas de Deus. E ele tinha um amigo que era o rei de Edom, do mesmo padrão. E junto com esses dois primeiros andava Josafá, que era um homem de Deus, mas que andava em más companhias. E quando veio a seca sobre a terra, a coisa se tornou tão feia, tão feia, tão feia, que mulheres matavam seus filhos para comer a sua carne, porque não havia comida. Eles pagavam muito dinheiro por um pouco de esterco de pomba para comer. Pela cabeça de um burro, pagavam muito dinheiro. Para você ter uma ideia como é que estava a situação. E eles foram até Elias. E Elias orou. E a chuva caiu. 3 anos e meio de seca no meio de um deserto. A palavra de um homem, a palavra de um profeta, fez com que a chuva voltasse a cair. Mas a palavra de Deus nos mostra, e a história acima de tudo nos mostra, que aquele homem era absolutamente igual a cada um de nós. Não havia nada diferente em Elias, a não ser o fato de que ele conhecia a palavra de Deus e se movia através da palavra de Deus.
É este o objetivo que nós temos nesses dias buscado para a igreja do Senhor, que a igreja não só conheça, mas a igreja se mova pela palavra de Deus. E qual é a importância disso? Deus vai fazer milagres através de nós, entre nós, no meio de nós, por causa da sua palavra. E por falar em confissão vitoriosa da palavra, eu estava agora há pouco ali conversando com o Márcio, que estava aqui testemunhando para mim e para o Claudinho. O Márcio, no acidente que ele sofreu, ele praticamente veio a óbito, esteve morto, voltou, tinha um diagnóstico de ficar meses numa UTI, saiu em 3 semanas, e o Márcio perdeu os 2 joelhos, e o médico queria amputar a perna dele, e ele disse que, o médico disse que ele jamais voltaria a andar, porque ele perdeu os 2 joelhos. E o Márcio hoje falava para a gente, feliz da vida, que já está dando os primeiros passos, está voltando a andar. O que faz com que alguém experimente milagres? Muitos de nós, minha gente, teria permitido que o médico amputasse a perna. Muitos de nós teria permitido que o diagnóstico determinasse o fim. O Márcio assumiu uma postura, e ele tem me dito isso desde que ele voltou para cá. Ele falou, eu vou voltar a andar. E ele não cogitou outra possibilidade, embora todos os diagnósticos levassem a mesma, a absoluta conclusão, que não era possível que ele voltasse a andar. Imagina alguém que não tem os joelhos, como é que vai andar? E ele está dando os primeiros passos, pedalou essa semana as primeiras vezes em cima de uma bicicleta. Por quê? Por causa da convicção, por causa da fé. E é justamente isso que Deus quer colocar no coração de cada um de nós, em direção, em relação, em função das provas que nós estamos passando. Eu creio que cada um de nós aqui está vivendo uma prova nesses dias, cada um de nós está passando por uma tribulação, uma dificuldade, mas é nesta área que Deus quer se revelar em sua vida. Um dia, tinha um moço paralítico, sentado em determinado lugar, e os discípulos de Jesus perguntaram a ele, quem pecou para que ele estivesse assim? Ele ou seus pais? Sabe qual foi a resposta que Jesus deu? Nem ele, nem seus pais. Ele nasceu assim para que se manifestasse a glória de Deus. Às vezes a gente está preocupado, será que eu estou passando por luta porque eu estou pecando? Será que eu estou passando luta porque eu estou contrariando a Deus? Deus permite que as lutas cheguem até nós, para nos ensinar muitas verdades, mas acima de tudo, para que se manifeste a glória de Deus. Imagina você nesta noite que você está no fundo do poço, que você está numa situação muito delicada, que você tem uma luta muito grande, que você tem uma enfermidade incurável. Ouça o que eu vou dizer agora. Você é a matéria-prima para que Deus realize um milagre. Porque se você está com a vida tudo certinho, está tudo bem, aonde estará o milagre? Como é que Deus vai fazer um milagre? Aqueles que estão em pior situação são potencialmente aqueles que mais vão glorificar a Deus. E Deus quer fazer isso hoje. Hoje, é hoje, não é amanhã, não é o mês que vem, é hoje. Se você pode crer, se você pode confiar, hoje uma porta pode ser aberta. Hoje uma cadeia que prende a sua vida, que prende o seu casamento, que prende a sua família, que prende os seus filhos, pode ser quebrada. Eu vi uma história muito linda, há um tempo atrás, eu estava ouvindo uma matéria de uma sexóloga cristã, eu até falei já para vocês, eu acho, lá no encontro de casais eu me lembro que eu falei. Uma sexóloga chamada Silvia Sinali, e ela conta que um dia ela foi num encontro de jovens, ainda na sua adolescência, e o pastor que estava ministrando ensinou que as moças não deveriam orar por um namorado, mas deviam orar pelo seu marido. E ela falou que aquelas verdades entraram no coração dela, e aliás eu quero deixar como dica aqui para todas as moças e moços solteiros que aqui estão, não orem por um namorado, orem por um esposo ou por uma esposa. E ela fala que ela estava intercedendo
a partir daquele dia, pelo marido. E ela fala que ela orava pelo marido, pelas dificuldades que o marido estava passando. Ela nem conhecia o marido, mas já estava clamando por ele. Senhor, eu sei que o marido que o Senhor tem para mim já existe. Eu sei que ele está em algum lugar, por isso neste momento guarda a vida dele, abençoa a vida dele. Senhor, neste momento sê com ele, neste momento manifesta teu favor sobre a vida dele. E ela conta que ela tinha o costume de registrar tudo aquilo que ela fazia num diário. E um dia, depois de ela ter conhecido o moço, que hoje é o marido dela, um pastor também, logo que ela o conheceu, ela descobriu que ele também tinha um diário. E antes deles se casarem, ela permitiu que ele lesse o diário que ela havia escrito. E quando ele começa a ler aquele diário, as orações que ela fazia pelo marido dela, que ainda não era marido dela, ele começou a chorar. E ela falou que nunca tinha visto aquele homem chorar, e ela perguntou: por que você está chorando? E ele disse: esses momentos que você estava orando por mim, sem me conhecer, Deus atendeu a sua oração, e eu fui alcançado por cada um desses pedidos que você fazia, sem me conhecer. Às vezes gente que eu e você não conhecemos, se nós podemos orar, Deus age, Deus se move. Imagina aqui orando uns pelos outros, imagina aqui orando por necessidades reais, visíveis, palpáveis, que nós sabemos que estão presentes. O que eu quero fazer nesta noite aqui com vocês? O que eu quero plantar no coração de cada um de vocês nesta noite chuvosa, que você saiu da sua casa e veio a este lugar para ouvir a palavra de Deus? Eu quero plantar fé naquilo que Deus disse, fé naquilo que Deus faz, mas faz a partir da sua palavra, e não daquilo que eu acho, que eu penso, que me disseram que é. Eu quero que cada um de nós possamos ter uma experiência em Deus, e eu quero fazer desta noite algo muito marcante e especial na sua vida. Eu quero que você tome posse daquilo que Deus pode fazer em seu favor. E antes de nós orarmos, eu quero ler este material que você tem aí em suas mãos, que talvez seja o ponto de partida para uma vida de muitos milagres. O que diz esse texto? Ele fala que quando Cristo ressuscitou, eu ressuscitei com Ele para ser uma nova criatura. Sabe o que diz esse material? Ele diz que Cristo nos incluiu na sua ressurreição. Na semana passada o pastor Eduardo ministrou aqui e falava que Deus nos incluiu na morte de Cristo. E hoje a palavra está dizendo que Ele nos incluiu na ressurreição de Cristo, para que eu e você possamos ser uma nova criatura. Você pode repetir assim comigo? Quando Cristo ressuscitou, eu ressuscitei com Ele, para ser uma nova criatura. Por que é importante saber disso, meus queridos? Porque a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Deus quer fazer de nós uma nova vida. Não importa se a tua história até hoje foi uma história de fracasso, de derrota, de destruição. Deus quer começar um novo tempo em você, através de você, por meio de você. Ele quer fazer com que a palavra dEle transforme tudo dentro do nosso coração e na nossa volta. Mas para isso nós temos que ganhar esta consciência. Por quê? Porque o diabo, nosso inimigo, ele tenta nos fazer desistir, jogando contra nós os seus argumentos. Pega alguém que passou por uma experiência como a do Márcio, um acidente fatal, esmagado na carroceria de um caminhão, dentro do cavalo do caminhão, que encontrou na frente uma carroceria e encontrou atrás de si uma carreta que o esmagou. Vem um médico e fala: não tem jeito, não tem saída, não tem cura, não tem remédio.
E nós muitas vezes aceitamos isso. Eu não estou dizendo que o médico é o diabo, mas eu estou dizendo que o que as pessoas dizem não importa. O que importa é o que Deus diz. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Nós temos que pedir a opinião das pessoas. Para quê? Para ver de pontos de vistas diferentes a palavra de Deus. Como diz o Frei Leonardo Boff, quem tem um ponto de vista tem a vista de um ponto. Se você estiver aqui na frente nesta rua, e você estiver de costa para esse prédio, olhando para o prédio da frente, você vai ter uma descrição da paisagem. E se você estiver do outro lado da rua, olhando para cá, você vai ter uma descrição diferente da paisagem. Por quê? Você está do outro lado da mesma rua, o endereço é o mesmo, o lugar é o mesmo, mas o ponto de vista é diferente. É para isso que servem as opiniões à nossa volta, mas elas têm que ser provadas pela palavra. E a palavra de Deus diz que tudo é possível àquele que crê. Mas nós temos que partir de algo, temos que partir de um ponto. E este ponto é o fato de que quando Jesus ressuscitou, eu ressuscitei com Ele para ser uma nova criatura. Imagina você que eu tenho um histórico de derrotas, fracassos, misérias em minha vida. Eu recebo a Cristo, eu não posso continuar vivendo da mesma maneira. Eu não posso ser o mesmo marido dentro de casa. Eu não posso ser o mesmo filho. Eu não posso ser o mesmo pai. Eu não posso ser o mesmo irmão. Eu não posso ser a mesma pessoa. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. É uma coisa nova que surge dentro de uma estrutura velha. Não estou chamando ninguém de velho aqui, viu? Está todo mundo muito conservado. Mas a experiência é nova. E olha o que diz a palavra. A palavra de Deus declara que por causa da ressurreição de Jesus, o Pai me deu um novo coração e um novo espírito. Por isso eu confesso e tomo posse agora desta nova vida. Faça isso hoje. Se você ainda não experimentou esta nova vida em Cristo Jesus, continua com as velhas práticas, com os velhos pensamentos destrutivos, continua sem perdoar as pessoas, continua julgando o seu próximo, continua sendo infiel, desleal. Arrependa-se hoje, tome posse daquilo que Deus fez através de Cristo Jesus, para que você, como declara João 10:10, tenha vida em abundância. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus diz: eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. A gente, às vezes, está conformado a um padrão de vida baixo, rasteiro. Lares onde não há paz. Marido gritando com a mulher, xingando um ao outro. Os filhos crescem ouvindo aquele bando de palavrão. Práticas destrutivas. Pessoas que não se amam. Inimigos dentro do mesmo lar, embaixo do mesmo teto. Não há apoio mútuo. Não há consideração, não há preocupação mútua um pelo outro. E a gente está acostumado com isso. Está acostumado com as coisas ruins. Não é para isso que Jesus morreu na cruz. Não foi para isso que Ele veio a este mundo. Não foi para isso que Ele nos incluiu na sua morte, nem tampouco na sua ressurreição. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eleva o teu padrão, deseja o melhor para os teus relacionamentos, o melhor para a tua comunhão com Deus, uma comunhão rica, onde a manifestação da graça e do poder de Deus são reais. Deus fala com você, Deus revela a palavra dEle a você, Deus se manifesta a você, por causa de um padrão de vida elevado, no casamento, amor, compreensão, companheirismo, amizade, um abençoando o outro, um orando pelo outro, um ajudando o outro, um fortalecendo o outro. Filhos criados na disciplina, mas no amor do Senhor. Filhos que têm prazer na comunhão com seus pais. Filhos que se relacionam com seus pais como verdadeiros amigos, em quem confiam e a quem amam profundamente, respeitando, obedecendo. Este é o padrão. Ah, mas a Rede Globo prega coisas diferentes, agora essa geração está perdida por causa da Rede Globo.
Eu quero dizer uma coisa para você. Errar é humano, colocar a culpa no outro é mais humano ainda. A gente está sempre colocando a culpa em alguém. Que a Rede Globo passa programações não aconselháveis, isso todos nós já sabemos. Mas se tem líder dentro de casa capaz de orientar, de ensinar, de mostrar que aquele lixo que as novelas apresentam não é para ninguém aqui se deliciar como muitos fazem. Nós podemos viver tendo uma televisão dentro de casa e não ser influenciados por ela. Porque nós não temos uma postura coerente, às vezes nós permitimos que informações invadam a nossa casa e pervertam os valores e princípios do reino de Deus. Mas quando nós temos dentro de casa uma palavra, temos uma direção, temos dentro de casa orientação, Deus se manifesta em nosso favor. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo, mas disse Deus, haja luz e houve luz. A palavra foi lançada. Se você tem a palavra, se você tem a palavra, se você tem a profecia, se você tem a direção de Deus para a sua família, para a sua casa, Deus se manifesta. E continua aqui. Não aceito traumas, feridas, complexos, lembranças amargas do passado no meu coração. Por que eu não aceito isso? Porque está escrito. Porque está escrito que Cristo me incluiu na sua ressurreição, para que eu fosse feito uma nova vida. E se eu sou uma nova vida, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso eu não aceito mais essas questões. Um dos exercícios que nós fizemos no encontro de casais, foi colocar um casal, um marido na frente da mulher, a mulher na frente do marido, e um declarar perdão sobre a vida do outro. Não foi pedir perdão. Eu não falei para ninguém pedir perdão para ninguém. Eu falei para um perdoar o outro. E à medida que eu declaro, eu perdoo você, eu perdoo você, eu liberei algo no reino espiritual. Eu liberei vida, eu liberei aquela vida que estava presa, eu liberei o meu próprio coração. Foi o que Jesus fez. Por isso eu não aceito esses traumas e essas feridas, esses complexos e lembranças destrutivas, amargas, do passado no meu coração. E no terceiro parágrafo aqui está escrito, que agora tenho o coração, o espírito e a mente de Cristo. Quem que tem a mente de Cristo? Sabe quem tem a mente de Cristo? Quem tem a mente cheia da palavra de Cristo. Se eu leio a Bíblia, se eu conheço os valores e princípios do reino, se eles estão incorporados à minha mente, eu posso declarar, eu tenho a mente de Cristo, porque era isso que tinha na mente de Jesus. Quando ele abria a boca, ele falava a palavra, e se eu abro a boca e falo a palavra, eu estou repetindo os atos, os passos, as atitudes, as ações, as reações de Cristo. Lembre-se disso na sua casa, lembre-se disso nos momentos de conflito, lembre-se disso nos momentos de desavença. Comece a declarar a palavra, não com ironia, mas com convicção e com fé, e você verá um milagre acontecendo. A palavra branda desvia o furor, e a palavra dura suscita a ira. Só que muitas vezes os chamados cristãos são tão frágeis nessas convicções, e declaram palavras de destruição e de ruína com tanta facilidade. Crente que fala palavrão, palavras imundas, isso não combina. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que não seja para edificar, diz a Bíblia. E às vezes a gente vê crente falando cada palavrão, cada coisa horrorosa, que não tem nada a ver com o cristianismo, é pior do que as coisas do mundo. Deus tem compromisso com a palavra dele. Deus tem compromisso com aqueles que andam segundo a sua palavra. E a palavra continua dizendo aqui, no primeiro quadrado aí dentro da sua página 11, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
Efésios 2, 5 e 6. Qual a importância de nós conhecermos essa declaração? Que Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Sabe o que quer dizer isso? O que Jesus, o que Deus está falando comigo e com você? Ele está dizendo assim: eu não julguei você, eu não condenei você, eu não rejeitei você, mas quando você estava lameado no pecado, eu dei vida para você. Faça isso pelas pessoas também. Que às vezes a gente fica julgando as pessoas, quando a palavra diz que é para nós salvarmos as pessoas. Se a pessoa está imunda, está suja no pecado, nós temos que lembrar que nós também estávamos e que Deus nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Por isso não julgue ninguém, mas pregue a palavra para que todos se salvem. Porque tem muito crente que se considera a quarta pessoa da Trindade, né? Deus Pai, Filho, Espírito Santo e Ele. E o resto não presta, vai tudo para o inferno. Na realidade, vai para o inferno por causa da nossa incompetência, ineficácia. Se tem gente morrendo sem conhecer a Jesus, é porque nós não estamos pregando o Evangelho. Essa semana, na quinta-feira, morreu outro. Pessoa cheia de posses, cheia de recursos, cheia de bens, que cometeu suicídio. Porque as pessoas estão chegando à conclusão que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Pessoas que estão abastadas, ricas, mas vazias, miseráveis por dentro. E a gente às vezes não prega o Evangelho. Fica quieto, não fala. Abre a tua boca. Hoje pela manhã eu falava aqui no nosso batismo, que se Deus quisesse salvar só a mim e só a você, no imediato momento que nós fomos batizados, Ele nos recolhia para o céu. Eu falava hoje para os nossos irmãos que foram batizados, é só eu segurar você mais 5 minutos aqui embaixo d'água e você vai para a glória direto. Por que Deus mandou eu baixar ele e levantar de volta? Porque Deus quer usar como testemunha. Deus quer fazer de nós uma testemunha, e sereis minhas testemunhas ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eu podia ter promovido tudo para a glória hoje mesmo. Ia ter festa no céu, já pensou? No céu não tem dor, no céu não chove feio que nem está aqui, no céu não tem que pagar conta, no céu não precisa arrumar confusão com ninguém, o céu é o paraíso, o céu é o lugar que ninguém fica doente, o céu é uma maravilha. Já pensou em coisa boa que é ir para o céu? Ninguém quer ir, né, Sibeli? Estou fora, sei que pensa. Estou dentro, não tem pressa, essa é a palavra. É uma maravilha ir para o céu. Mas Deus deixou você aqui na terra, sabe para quê? Para pregar o Evangelho para as pessoas. Porque elas estão indo para o inferno. Elas estão morrendo, elas estão suicidando. Eu comentava outro dia que um dos homens mais ricos da região sul do país, o ano passado deu um tiro no coração, porque não aguentava mais esta vida, vazia, pobre, miserável, possuindo tudo, mas nada tendo. Nós precisamos acordar, nós precisamos mudar a nossa vida a partir de hoje. Tem gente que está enfadado pela palavra, eu não aguento mais ouvir esse pastor falando, e a vida está uma miséria, e vai continuar na miséria, a menos que nós acordemos para o fato de que nós podemos viver com alegria, cumprindo o propósito de Deus. E Deus não quer que você seja apenas uma pessoa boa. Deus quer que você seja um instrumento dele para ganhar outras pessoas, para levar salvação para elas. Eu comentava aqui outro dia e hoje pela manhã, nossa empresa está construindo um hotel na cidade de Uberaba. E eu, nas minhas muitas idas a Uberaba, eu perguntei para as pessoas, você conheceu o Chico Xavier? E muitos deles me disseram, conheci sim. E como ele era? Um homem muito bom, muito querido, muito amado. Chico Xavier fez excelentes obras. Chico Xavier diminuiu a dor de muita gente, fez muita caridade. Mas eu não posso dizer que ele salvou pessoas, porque ele não pregava esta palavra. A obra que ele fez é válida. As pessoas precisam de pão. Aliás, o próprio Mahatma Gandhi disse, o homem pobre vê Deus num pedaço de pão.
Mas Deus fala da salvação, Deus fala da vida eterna, Deus fala de resgatar vidas e escrever os seus nomes no livro da vida. E isso a caridade não pode fazer, somente a palavra de Deus pode fazer. Deus nos chamou para pregar a palavra, mas para pregar nós temos que conhecer, não só a letra, mas ter uma experiência com o Senhor. E aqui continua dizendo: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua grande misericórdia nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A grande diferença entre o crente e os demais é que o crente tem esperança. Os demais só têm o que vê, nós temos o que nós não vemos. Nós possuímos o invisível, nós possuímos a eternidade. Porque Deus nos regenerou, ou seja, gerou-nos de novo para uma viva esperança. E Ele continua dizendo aqui: darei a vocês um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração sensível, um coração de carne, que sensibiliza-se pela dor do outro, que chora pela angústia do outro. Não é alguém duro, alguém insensível, alguém que, como pregamos aqui nas semanas passadas, indolente, que não sente dor. 2 Coríntios 5,17, esse é o texto. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, ou eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5,17. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa ensiná-lo ou instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E você só tem a mente de Cristo quando você tem a palavra de Cristo na sua mente. Quando age não pelo que falaram, pelo conselho, porque concordaram com você. Tem muita gente que concorda com a gente porque a gente conta a história do jeito que a gente quer contar. Eu conto uma história fiada para você, invento umas coisas aí, você me dá maior apoio. Ah, falei com fulano, me apoiou, falei com cicrano, me apoiou. Mas que história que você contou para ele? Contou a verdade? Então nós temos que ter a consciência, a mente de Cristo. Nós temos que andar em amor, nós temos que andar em lealdade uns com os outros. Nós temos que proteger-nos uns aos outros. Eu tenho que cuidar do meu irmão, não do meu inimigo. O que vem além disso é pecado, e pecado traz consequência para a vida de cada um de nós, compromete o nosso presente, compromete o nosso futuro, compromete as gerações que vêm depois de nós. Nós temos que andar na verdade, e a verdade é a palavra. E finalizando, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Filipenses 2:5. Esta é a atitude que Deus quer ver em nós. É esta atitude que vai abençoar a vida de cada um de nós, quando nós temos a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Filipenses 4:8. Agora, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, é nisso que nós devemos pensar. Não vamos ficar pensando besteira, vamos pensar naquilo que vem de Deus. E o que vem de Deus é que nos enriquece e não acrescenta dores. E Filipenses 4:4, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Esses dias eu estava lendo uma revista dessas da nossa comunidade, e estava contando a história do homem que escreveu aquele hino, que diz assim: se paz a mais doce vieres provar. E aquele homem, ele fala a respeito
de experimentar a paz, ou a dor mais forte vier sofrer, ele diz assim: seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sabe quando esse homem escreveu esta música? Ele era um empresário nos Estados Unidos, e ele ia fazer uma cruzada evangelística, também ele era um pregador da palavra, e enviou sua família antes dele, numa viagem para a Inglaterra. E no meio do caminho houve um naufrágio, e a sua esposa e seus 4 filhos estavam dentro do navio. No meio do caminho, o navio afundou, a esposa foi salva e os 4 filhos morreram. E foi nesse momento de dor que ele escreveu esta música. A esposa havia mandado uma carta dizendo assim: estou salva, porém só. Como quem diz, meus 4 filhos morreram. Se paz a mais doce vieres gozar, se a dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. É isso que Deus quer para mim e para você, para minha casa, para a sua casa. Ser felizes, não porque temos algo, conquistamos alguma coisa, mas porque fomos conquistados por Jesus, e por Ele fomos ressuscitados para uma viva esperança. E eu quero orar com você nesta noite. Você que está vivendo tempos de paz, mas você que está vivendo tempos de guerra, eu quero orar por você nesta noite. E Deus vai fazer um milagre na vida de cada um de nós. Aqueles que nesta hora desejam este milagre, eu quero convidar a estarem de pé. E eu quero orar por você. Eu quero desafiar você nesta noite a receber o sobrenatural da palavra sobre a sua vida. Deus trouxe você aqui nesta noite para fazer um milagre em você e em sua casa. Não olhe para a dificuldade, olhe para o que diz a palavra de Deus. Nós começamos aqui este culto com a lembrança do Salmo 37, verso 25, que diz: fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado. Nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. As crises chegam até nós com o único e exclusivo propósito de fazer-nos conhecer os milagres de Deus. E eu quero que você hoje entenda isso. E você hoje, pela fé, Cristo é quem me dá saúde. Declarando sobre a enfermidade, Ele levou sobre si as minhas dores e enfermidades, e o castigo que me traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas eu já fui curado. Declarando sobre a carência, a necessidade financeira, o que diz lá no Salmo 37, 25, fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado e nem sua descendência mendigar o pão. Declarando sobre o mal que vem sobre a sua casa, porque está escrito: mal nenhum te sucederá e praga alguma chegará até sua casa. Declarando sobre os teus filhos, o Senhor disse: vocês não terão filhos para calamidade. Tome posse disso, tome posse das declarações do Senhor. Em relação ao seu casamento, a palavra de Deus diz: eu converterei o coração do marido à mulher e da mulher ao marido. A palavra também disse: eu converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ele disse: nesta terra tereis paz, na vossa terra possuirei paz. Em lugar de vergonha tereis dupla honra. Receba em nome de Jesus aquilo que a palavra de Deus te dá, e rejeite em seu coração aquilo que o diabo lançou como sentença, seja ela de morte, de destruição, de ruína. Receba em nome de Jesus. E Pai querido, eu oro em favor desses meus irmãos
E clamo sobre esta casa, meu Pai, a manifestação do Teu poder quebrando cadeias, a manifestação do Teu poder quebrando algemas, grilhões, amarras. A Tua palavra diz: nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus já nos libertou da lei do pecado e da morte. Senhor, restaura a alegria no coração dos Teus filhos, restaura a alegria no coração do Teu povo, dá confiança, meu Pai querido. Como diz a Tua palavra: não temas, crê somente. Eu não temerei mal algum, porque sei que estás comigo, diz a Tua palavra. Seja assim na vida e no coração desses meus irmãos. Libera agora, meu Pai, libera o Teu sobrenatural sobre estas vidas, sobre as nossas vidas. Senhor, os milagres que nós precisamos, seja em que área for, meu Pai, manifesta agora. Eu oro em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus. Envia os Teus milagres agora, meu Pai, sobre cada vida, sobre cada família aqui representada, sobre cada causa, sobre cada necessidade. Opera um milagre aqui hoje. Converte corações, meu Pai. Aqueles que se inclinaram para o mal, hoje se voltem para o Senhor, se arrependam e se convertam. E haja uma poderosa libertação. Quebra o jugo do opressor, quebra o jugo do inimigo. Opera uma obra maravilhosa agora neste lugar. Pai querido, em nome de Jesus, estende a Tua mão agora para abençoar, meu Pai, cada lar, cada família. Senhor, em nome de Jesus, livra os Teus filhos da vergonha. Senhor, em nome de Jesus, opera um milagre nesta hora. Nós temos aqui todos os ingredientes necessários para que um milagre aconteça. Temos pessoas necessitadas, temos a Tua palavra, temos um Deus todo-poderoso, temos a fé na Tua palavra. Por isso gera vida agora em nome de Jesus. Vai tocando em cada causa, em cada situação, vai tocando em cada necessidade, vai liberando agora, eu te peço, meu Pai, o Teu poder sobre cada uma dessas vidas que aqui estão, sobre cada lar, sobre cada família. Em nome de Jesus, receba agora da parte de Deus. Receba agora da parte de Deus, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Receba agora pela fé a resposta à tua necessidade, em nome de Jesus.